Oi, oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiane, sou criadora desse canal, né, Caloma Crochê. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma produção que foi feita por aqui por mim mesma, para minha pronta entrega, né? Estou aqui produzindo alguns parzinhos de tapete para pronta entrega, aproveitando, né, algumas basezinhas que eu já tinha prontas por aqui. Eu tinha algumas florzinhas, né, que eu precisava estar utilizando, né, para não ficar guardando, né? Eu não gosto de ficar guardando muito tempo, for bases que eu tenho por aqui. Eu gosto de fazer e finalizar logo, tá? Eu não tenho costume de fazer estoque de bases. Normalmente, o que eu faço aqui é estoque de florzinhas rasteiras com as minhas sobrinhas de barbantes, né? Então, essa é a única estoque que eu tenho por aqui, assim, né? De material que eu faço. Mas também não gosto de deixar aqui parado muito tempo. Sempre quando eu tenho a oportunidade de utilizar, de acordo com as cores que eu voltei aqui de barbante, eu vejo que se combina com as florzinhas que eu já tenho, né, confeccionadas, eu já vou utilizando, tá? Eu não gosto de deixar elas aqui parada por muito tempo. Então, eu consegui finalizar todas as minhas florzinhas, graças a Deus. Tenho alguns tapetes que eu quero mostrar pra vocês, né? Dessas flores rasteiras que eu tinha disponível por aqui, mas esse estoquinho de flor rasteira eu já não tenho mais, graças a Deus, consegui finalizar, tá bom? Tô aqui já com o parzinho de tapete pronto, mas vim trazer para vocês aqui no começo, né, o takezinho mesmo de apresentar para vocês quais foram as cores utilizadas nesse trabalho, tá? Primeiramente, também antes de fazer isso, né, para já não esquecer, quero pedir, né, que você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição, tá? Deixa também seu like, se puder deixar um comentário, um emojizinho também, é importante, né, para ajudar, né, a alavancar mais o canal, né, a fazer com que o YouTube, né, entregue o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Deixa já no comecinho um emojizinho para mim. E se quiser, né, no finalzinho do vídeo, de acordo com o que você viu, né, o tapete, se você gostar, quiser deixar mais alguma coisa, né, escrita ou uma sugestão, eu agradeço, tá bom? Mas primeiramente eu vou mostrar para vocês os materiais que foram utilizados para esse trabalho aqui, tá? Começando aqui com as minhas florzinhas, tá? Utilizei aqui nesse tapetinho, né, duas florzinhas vermelhas que eu tinha disponível e uma, né, essa aqui é cinza claro, tá bom? E aí, aqui eu coloquei, né, meia pérola vermelha, né, no trabalho, e coloquei aqui, né, o multicolor da crochêtica, tá bom? Não me lembro o nome dessa cor, mas eu sei que é crochêtica. E aí, né, na nossa base, eu utilizei aqui 3 carreirinhas do cru, tá? E aí, depois, fui utilizando as cores aqui. Vou mostrar pra vocês as cores que foram utilizadas. Utilizei aqui, todas as cores aqui são barbantes crochêtica, tá? Esse daqui é melancia, tá? Esse daqui é o vinho, o vermelho. E também utilizei, como tem pouquinho agora, né? Provavelmente esse daqui, ó, esse pouquinho aqui agora, ele vai lá pra minha caixinha de flores rasteiras. Esse daqui é o verde, o verde não, desculpa, gente. O vermelho cardial, também da crochêtica, tá? Então, foram essas cores que foram utilizadas nesse trabalho. E agora eu vou tá pesando pra vocês a nossa peça. As nossas peças, na verdade, né? Pegar minha balancinha. E aí, eu já peso, tá? Vamos tarar, né? Ó.
um tapetinho ficou com 426 gramas. O nosso outro tapetinho ficou com 425 gramas, tá? Os dois tapetinhos ficaram com 850 gramas, tá bom? Lembrando que eu trabalho com o fio 8, né? Então, o fio 8, ele sempre vai ser um pouco mais pesado. Todo tapete feito com fio 8 vai ser mais pesado, tá? Mas eu amo o caimento do tapete, assim, quando ele é feito no fio 8, tá bom? Eu adoro. Agora, eu vou abrir aqui para vocês conseguirem visualizar como ficou a nosso tapetinho. Bom, e o nosso tapetinho ficou assim, tá? Foi assim que eu fiz a distribuição de cores para esse tapete. E antes disso, né, eu acabei esquecendo, como é meia pérola, tá? Eu não quis estar utilizando cola silicone, né? Aquela silicone fria normal que a gente utiliza. Muita gente que utiliza ela pra colar aqui, né, os restinhos de barbante antes de cortar. De vez em quando, eu utilizo também pra isso, mas eu gosto mais de utilizar cola pano, tá? Pra fazer esse tipo de arremate aqui, né? De acabamento, né? Na verdade, é um acabamento que a gente vai fazer no tapete. Mas aqui eu já não gosto de utilizar, porque como é uma peça que vai ser lavada, então eu tenho medo de soltar, né? Então, eu gosto de utilizar uma colinha mais potente pra isso. E aí, eu tava utilizando essa daqui, ó, que é Tec Bond 725, que é o adesivo instantâneo, tá? É uma cola, né, que ela não é muito viscosa, então ela é muito líquida. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de colar pra gente não manchar, né, a nossa peça, até porque como ela é como se fosse um super bonder mesmo. Então, quando ela seca, ela vai ficar com aquela aparência mais áspera, né, mais dura, né, e pode manchar dependendo da cor, por exemplo, né, aqui no cinza nem tanto não ia mostrar, mas num vermelho ou numa cor mais escura, ela ia ficar esbranquiçada. Então, como ela é uma cola, por exemplo, tem uma cola, né, que ela é um pouquinho mais espessa, né, que eu acho que é a cola 1000, não lembro o nome, ela é um pouquinho mais espessa, é mais fácil de estar colando. Então, aqui eu tenho que colar com bastante cuidado, né? Pra que não altere aqui o acabamento, né? Que não fique aquele acabamento grosseiro, que fique um acabamento bonito na minha peça. Então, eu tô utilizando essa daqui por enquanto, tá? Porque eu queria muito estar utilizando aquela que é do tubinho, mas eu não achei no dia que eu comprei. E aí, eu comprei essa mesma, tá bom? Então, vou estar utilizando ela até acabar. Mas eu não recomendo muito por conta disso, porque você vai ter que ter muito mais cuidado quando você for colar. Eu prefiro mesmo colas que elas são mais viscosas, né? Que elas não ficam... como se eu posso dizer assim, quando a gente põe um pinguinho, a gente tem que tomar cuidado, né, de não colocar muito, né? Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado com essa cola aqui. Com algumas outras colas que são mais viscosas, ela não fica, né? Quando a gente vai dar o pinguinho, ela dá somente o pinguinho. Aqui não, aqui a gente tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção, tá? Falando isso também agora, né, vou falar pra vocês como foi utilizada a distribuição de cores aqui, tá? Depois do nosso cru, eu fui com o nosso vermelho cardeal, tá? O nosso vermelho cardeal, eu utilizei aqui 2 carreirinhas, tá? E aí, depois do nosso vermelho cardeal, eu vim com o nosso melancia, que aqui já foram 2 também, tá? Eu tentei trabalhar sempre com 2 aqui nesse padrãozinho aqui, tá? Depois eu vim com uma, né, pra dar aquele destaque no nosso vermelho, tá? Depois eu vim novamente com o nosso melancia, 2 de novo, tá? E aí, para finalizar aqui, eu utilizei novamente o vermelho cardeal, porque eu queria que ele
finalizasse com o vermelho cardeal também. Então, aqui eu utilizei vermelho cardeal. E aí, aqui no começo já do nosso bico foi utilizado o nosso vinho, tá? E aí, eu finalizei aqui, né, a nossa última carreirinha, né, que onde dá aquele destaque maior no nosso tapete, eu terminei com o nosso vermelho cardeal, tá bom? Então, ele ficou dessa forma aqui. E eu gostei bastante, ficou bem bonito. Eu gosto muito dessas cores, né, do vermelho, do vinho. Eu acho que para tapete fica muito lindo. Eu adoro muito trabalhar com essas cores. Tem cores que a gente gosta de trabalhar. E os tons de vermelho e vinho são dos que eu mais gosto de trabalhar por aqui, tá? Vou agora medir, que esse tapete é um tapete que ele fica grande, tá? Porque eu decidi colocar nesse tapete, normalmente, eu não vou mentir, tá? Os tapetes que eu estavam fazendo, que eu faço, né? Eu trabalho sempre com, por conta de eu trabalhar com fio 8, eu trabalho com 9 carreiras aqui na base, tá? Mas eu queria uns tapetinhos um pouquinho maior, sabe? Eu queria que eles atingissem realmente 70 centímetros ou um pouquinho mais, até 72 centímetros, eu acho que tá ok por o preço, tá bom? Que eu vou estar ofertando esses tapetes. Então, eu decidi tá colocando uma carreirinha a mais, né? Então, todos os meus tapetes que vocês vão ver com esse biquinho aqui, a não ser um que eu fiz, que eu vou mostrar também pra vocês, né? Num próximo vídeo, só não vou falar qual, que eu também não sei ainda a programação que eu tô fazendo aqui, né? Eu fiz ele justamente com 9 para me ver qual era o tamanho que ele ia atingir, né? E aí, eu decidi, optei por estar colocando realmente 10 carreiras em todos esses tapetes que vocês vão ver por aqui, com esse biquinho aqui. Vou fazer aqui a medição. Ó, esse daqui ficou bem grandão, tá? Ficou com 74 centímetros, né? Porque realmente todos os barbantes desses lotes aqui que eu fui trabalhado nesse tapete, eles estão bem espessos. E aqui, ó, na nossa largura ficou com 51 centímetros, tá? Então, ficou um tapetão, sabe? Bem grandão. Esse tipo de tapete, como ele é um tapete, né, somente parzinho, eu optei por fazer eles maiores mesmo, para cliente, né, que queira, né, colocar ele na cozinha, queira colocar numa porta, né, da sala ou num quarto, né, numa porta de banheiro, né, ele seja um tapete bem grandão, tá bom? Então, eu gostei bastante desse tamanho que eu consegui atingir nessa produção aqui. Pessoal, então foi essa, tá bom? O nosso vídeo de hoje, esse foi o modelinho feito hoje, essas foram as cores, né, que eu utilizei hoje aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu amei fazer essa produção, quero muito trabalhar mais com esse modelinho, com essas cores no vermelho, tá? Quero fazer outras distribuições de cores, como vocês viram, né? Aqui, por exemplo, me sobrou bastante material, então eu consigo tá fazendo, né, mais distribuições de cores, né, para esse modelinho. Então, com certeza eu vou fazer, tá? E aí, vocês me deixam aí, no finalzinho do vídeo, como já tá acabando, o que vocês acharam, né, dessa minha produção, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like. Se quiser também compartilhar com alguém também que gosta desse conteúdo, eu vou agradecer muito, tá? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!